Fala pessoal, beleza? Aqui é o Arthur e hoje eu trago para vocês finalmente a minha análise completa de um dos recentes lançamentos da Motorola aqui no Brasil, que é o novo Moto G60. Esse que é um aparelho que tem um processador bem interessante e chegou aí custando R$ 2.699. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são as características dele e se por esse valor vale a pena você comprar o Moto G60. Já adianto que é um aparelho que eu gostei bastante e vou falar para vocês aqui nesse vídeo. Então vamos começar com a análise para não enrolar. Vou começar falando aqui da construção. Ele é um aparelho que tem uma construção assim, bem básica, como eu já falei em algumas análises anteriores, que é um design assim, bem sem falta, vamos dizer assim, de criatividade, né? Aqui pelo menos na parte traseira, todos os aparelhos estão muito parecidos. Mas ainda assim, é um design atual que enche de marca de dedo. A gente pode ver aqui, ó, acabei de limpar para fazer análise e ele já está todo sujo. Mas é um design que você vê em Galaxy, você vê em iPhone, em Xiaomi, em várias outras marcas. Então não tem aquela identidade que era uma coisa que eu gostava bastante. Ainda assim, ele me traz uma sensação muito estranha de eu achar que estou mexendo no Moto X. Talvez deve ser essa cor topázio aqui, que me lembra muito o Moto X4, que eu testei a versão com essa cor. E eu lembro que era desse jeito, aí às vezes eu tô mexendo, aí eu falo, não, me dá aí o Moto X. Não, não é Moto X, é Moto G. Então é uma coisa assim, bem estranha, é coisa minha, tá? Mas ele é um aparelho que é bem bonito, tem aqui a tela com vidro na frontal, que eu não achei se é Gorilla Glass ou alguma coisa assim, mas é um vidro aqui na frontal. E plástico na parte traseira e na parte lateral. A gente vê que é um corpo único de plástico. Vou até limpar aqui para vocês. A companhia que a Motorola enviou com álcool. Mas a gente vê que é um aparelho bem bonito. Ele é bem espelhado. Ele tem essa parte ciano, né? Como se fosse um verde no pro azul em alguns momentos. Que fica aqui na parte da câmera. Que também tem um vidro um pouco mais reforçado. Então é uma construção assim bem legal. Um design bem bonito. Bem padrão. Mostrando aqui em detalhes para vocês, a gente tem a câmera, que fica aqui um pouco saltada, tem o leitor biométrico, tem os botões aqui na lateral. Uma coisa que eu não gostei aqui, que eu já vou até falar, é o botão aqui do Google Assistant, que muitas vezes eu confundi ele com o botão de volume, então é um pouco ruim. Você já vem aqui na direção para aumentar o volume, você aperta ele e começa a abrir aquela página que me irrita um pouco, então não é tão legal. Nós temos aqui a entrada para o fone, que também é na parte de cima, não gosto muito, eu prefiro muito quando é na parte de baixo. Temos aqui o microfone, outro microfone aqui na parte de baixo, USB tipo C, aqui o speaker para mídia, que ele é mono, e nas laterais apenas aqui o slot, né, que é híbrido, para você colocar o chip ou o cartão de memória. Aqui na parte frontal, que também está bem sujo, nós temos aqui a câmera e um speaker para ligação, né, que funciona somente para ligação. Ele tem aqui respingos d'água, né, que é aquela coisa de dar uns pingos e você limpar, não vai acontecer nada, mas ele não tem nenhum tipo de certificação, tá? Ele é grande, é um aparelho bem grande e ele é um pouco pesado, porque ele tem uma bateria de 6.000 mAh, então a gente tem aqui, ó, 225 gramas, então é um aparelho bem pesadinho e ele é bem larguinho, assim, principalmente em comparação com o Moto G100, que é outro aparelho que eu tô testando aqui. Ele, assim, quando na pegada, ele me lembra muito o Moto G9 Plus. Aliás, acredito que eu o vejo como uma versão muito melhorada e talvez mais acertada do Moto G9 Plus. Mas isso eu falo um pouquinho mais pra frente. Uma coisa que é bem legal de se falar, é que até a própria Motorola gosta de falar, é daquele perfume que tem no aparelho. Sim, ele tem esse perfume nos primeiros dias. A Motorola falou que duraria cerca de, eu não lembro, mas por exemplo, uns 3 meses, alguma coisa assim. Mas não, aqui pelo menos nesse aparelho também no Moto G100 que eu tô testando, durou cerca de 1 semana a 2 no máximo. Hoje em dia eu nem sinto mais esse cheiro. Eu tô sentindo agora porque eu abri a caixa, coloquei a caixa aqui no canto, e aí eu tô sentindo o cheiro do perfume. Mas o aparelho em si ele já não tem mais o cheiro daquele perfume. Ainda assim não vejo muito problema, eu prefiro nem que não tenha, porque
quando tem aquele perfume, eu particularmente espirro muito quando eu sinto aquele perfume. Então nos primeiros dias eu tava com esse aparelho só espirrando. Eu falei, mano, Deus me livre, né? Não pode ser aquilo lá. Mas a gente fica até com medo, mas não, é por causa do perfume e eu ficava espirrando direto. Mas enfim, questão de construção, ele tem uma construção bem sólida, ele é bem bonito. Então, e ele é atual, né? As pessoas gostam muito de comprar os aparelhos que parecem os iPhones. Quando eu estava de capinha, me falaram, nossa, esse aparelho parece um iPhone. Então, deve ser uma coisa boa. Uma coisa que também é muito boa e que eu gostei muito é da tela. Ela tem 6.8 polegadas, bem grande, né? Ela tem resolução de 2460 por 1080, né? Resultando em 395 ppi. Ela é uma IPS LCD, tem HDR10 e tem também 120 Hz. O que isso significa? Que a taxa de atualização é mais rápida, é mais fluida. Então, quando você vai aqui abrir o Instagram, ele abre mais rápido. Quando você vai aqui, ó, nas páginas, ó, é bem mais rápido. Quando você coloca a 60, eu acredito até que o software meio que força e deixa ele mais lento. Eu deixei em 60 e fica aquela... Você vê uns atrasos, sabe? Aí você pensa, pô, em outros aparelhos você não sentia essa diferença. Será que eles fazem isso pra gente? Não, vou usar 120 aqui porque é muito melhor, né? Ou se é uma coisa assim, nossos olhos mesmo, assim, da cabeça, né? De você, nossa, é muito mais rápido. Então essa é uma coisa bem curiosa, bem engraçada. A resposta ao toque também é muito boa, as cores são excelentes, eu gostei muito dessa tela, ela tem uma coloração bem equilibrada, mas ainda assim é bem colorido, sabe? Você mexer nele, realmente muito legal. Eu assisti muito vídeo, eu assisti muita série nesse aparelho, porque é uma tela grande, essa tela como se fosse Max Vision da Motorola, ela é muito boa para assistir. E é um dos grandes pontos positivos aqui. E até aquela coisa que eu falei do Moto G9 Plus, que era uma tela que eu não gostava tanto, ela era um pouco mais espelhada, né? Você meio que não conseguia ver, mesmo com brilho no máximo. E aqui não, aqui ela é bem equilibrada, era o que deveria ter vindo naquele aparelho. Mas enfim, aqui a gente tem até o furo na tela, né? Que algumas pessoas não gostam, ela fica bem centralizada e eu achei isso muito bonito. Ele até tem uma cara de um Galaxy A70 da vida, A50, mas isso eu não vejo muito problema. O brilho dele é bem forte, quando a gente aumenta aqui, ó, fica até estourado aí na câmera. E quando tá no baixo, ele fica bem baixo mesmo. É como tem que ser quando você está no escuro, por exemplo, para não irritar os olhos. Então, de um modo geral, é um ponto muito positivo essa tela, eu gostei bastante. Algo que eu também gostei muito é o que? A performance dele e o hardware, né? A gente tem aqui, ó, um processador Qualcomm SM7150, que é o Snapdragon 732G. Ele é um processador de 8 nanômetros. Ele é octa-core, né? Ele tem vários clocks lá, dois clocks, né, de 2.3 GHz Cryo 470 Gold e 6 núcleos, né, de 1.8 GHz Cryo 470 Silver. A Adreno é a 618, ele tem entrada para cartão SD, o slot para chip, ele tem 128 GB e 6 GB de memória RAM, então é bastante coisa. Enquanto a gente vai, eu vou explicando para vocês, para não ficar tão cansativo visualmente, eu vou colocar aqui um jogo, tá? Que é o GTA. Ainda assim, eu já fiz o teste de jogos com ele, que eu já lancei no canal, então dá para vocês verem um pouco da performance, né, de como ele funciona. Lá vocês viram que ele funciona super bem, apenas no Fortnite, né, que ele meio que deu um pouquinho de problema, porque o jogo é um pouco mais pesado. Ainda assim, eu fiquei bem surpreso quando ele rodou Fortnite, eu achei que ele não ia rodar. Mas enfim, é um aparelho que tem um processador muito legal, é um aparelho que não me deu trabalho em nenhum momento em mexer em redes sociais, ele é muito rápido, eu gostei bastante, ele tem uma performance muito boa. Questão de conectividade, ele tem tudo aquilo que você espera de um aparelho que custa aí o valor dele, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.11 BGN, USB, Dual Band, Wi-Fi Direct, Hotspot, USB ao tipo C com o DeGo. Ele tem leitor biométrico, a gente já viu, e funciona super bem, tá? Ele fica na parte traseira e tem uma resposta muito rápida. Ele tem NFC, que é uma coisa bem legal, alguns aparelhos até nem vinham mais, mas a Motorola colocou aqui, ó, o NFC. Ele tem 4G, né? Infelizmente, pelo menos no site da Motorola fala que ele não tem um 5G. Então ficou apenas aí pro Moto G100, se eu não me engano, tem, e o 5G Plus. Mas não tem mesmo no Brasil, então acredito que vai até demorar para chegar aqui. Mas seria legal se ele já suportasse, né? Porque os aparelhos hoje em dia já duram em cerca de 3 anos. Eu pego como exemplo o meu Moto G6 Plus, ele durou bastante tempo. Então esses que são mais poderosos ainda, acredito que vão durar bem mais.
Ah, o chip dele eu acabei até esquecendo de falar, mas é o formato nano, até o que a gente espera. Praticamente todo aparelho hoje em dia tá no formato nano, então isso é bem legal. Como eu já falei pra vocês, ele tem o que? Entrada profunda de ouvido, isso é muito bom, porque alguns aparelhos não tem, isso é bem chato. Mas sim, ele tem entrada para fone. Eu vou até falar um pouco mais quando a gente chegar na parte de mídia. E na parte de sensores, ele também é bem completinho aí, ó, tem acelerômetro, proximidade, giroscópio e luz ambiente. Então essa é uma coisa bem legal. Bom, sistema operacional a gente tem aqui, ainda bem, o Moto G, não, o Android 11, né, gente? Pelo amor de Deus, tô falando tudo errado aqui. Nem sei, ele faz aquilo lá ainda? Olha, ele faz. Gente, é tanto tempo sem testar as coisas. Tá, o que vai aparecer pra gente aqui? Eu nem sei o que fazer. Enfim, a gente tem aqui o software da Motorola, que é praticamente puro, mas tem os seus recursos, né? Tem lá o aplicativo Moto, que eu não estou encontrando. Cadê a Moto? Tem todas aquelas coisas de você personalizar, de você tem até estilos agora, que é um do que eu estou usando, ó. Eu fiz esse daqui, coloquei teminha verde, essa fonte que eu gosto bastante. Aqui os ícones nesse formato. E tá bem legal. A gente pode até trocar, já vem os pré-definidos também. Então a gente consegue fazer bastante coisa. E ainda tem aquelas básicas dos gestos, né? Pra você ter a câmera instantânea, a lanterna, que é um dos que, por favor, Motorola, não tire nunca, que é muito útil. E tem até alguns novos, como pegar para desbloquear, né, você silenciar o aparelho, dividir a tela, isso é bem legal. Então é bem intuitivo, a Motorola vem aprendendo bastante, a interface dela considero uma das melhores do Android, né? A gente já chegou a um patamar que as interfaces estão muito fluidas, muito rápidas, e isso é bem legal. Uma parte chata é que, segundo algumas informações, a Motorola parece que vai atualizar apenas uma vez o Android e continuar ali com uns 2 anos de pack de segurança. Isso é um pouco chato, esse é um aparelho bem potente, até outros mais potentes, ela também parece que vai atualizar apenas uma vez, isso não é tão legal, então eu gostaria de ver a Motorola de antigamente, sempre atualizando o aparelho. O meu Moto G9 Plus, acho que recebeu só uma atualização e também ó, já morreu. Lógico, funciona tudo hoje em dia, mas seria legal, né, ver ele sempre sendo atualizado, o que não acontece mais aqui. Partindo para a bateria, a gente tem aqui 6.000 mAh, que usando, né, na taxa aqui de 60 Hz, dura mais de um dia. Cara, eu assisti muito desse aparelho e a bateria não acabava, eu fiquei irritado. Mas isso é muito bom, né, você conseguir utilizar ele e ele ter uma autonomia boa. Se você colocar em 120 Hz, vai cair, né, vai ter que carregar pelo menos uma vez no dia, mas ainda assim é bem legal os aparelhos vindo aí com mais mAh e também com o software mais otimizado. Uma coisa legal é que ele vem com o Power 20 na caixa, então ele carrega muito rápido, mesmo tendo 6.000 mAh. É coisa de 1 hora e meia, ele já está todo carregado. Isso é muito rápido, é muito bom, né? Antigamente a gente deixava o celular ficar 3 horas carregando e não carregava. Nossa, chega e irritava. Mas hoje em dia a gente já tem uma tecnologia um pouco mais avançada, e isso é bem legal. Então, em questão de bateria, você não vai ter problema aqui com esse carinha, eu gostei bastante. Mídia, eu tô deixando a câmera por último, que eu sei que é o que vocês mais querem ver. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês a mídia. A gente tem aqui um speaker na parte inferior, e ele é muito bom, tá? Ele tem um som alto, ele não é tão estourado, mas é apenas mono, que é um pouco chato, ele poderia ser estéreo, sair aqui na parte de cima. Mas aqui é somente para ligação, que é um pouco chato. Vou colocar aqui uma música rapidinho, para não ter nenhum tipo de problema com direitos autorais, para vocês verem mais ou menos como funciona. Bom, não sei se eu consegui reproduzir para vocês, mas é muito bom, eu gostei bastante. O fone de ouvido que vem na caixa, vou até pegar aqui, ó. Ele é aquele que eu mostrei para vocês no unboxing, parece os AirPods da Apple. É bem legal e tem uma qualidade muito boa, tá? Ele não é o melhor que eu já vi na minha vida, mas são bons fones e vem com fone, né, gente? Tem aparelho que nem fone vem mais, nem carregador vem mais. Então a gente tem até medo de reclamar. Uma coisa que eu esqueci de falar lá na construção, né? Olha só, ele vem com uma capinha fumê que eu tinha mostrado no unboxing, e ela é bem legal, ela não é aquela que parece que vai amarelar, sabe? Só por ter essa meio termo entre o fumê e o transparente, já é bem legal, eu gosto bastante, ela tem uma qualidade muito boa e ela também fica muito bem aqui no aparelho, né? Olha aqui, ó. Fica super bacana.
curti bastante. Então sim, vamos para a tão esperada câmera. Gente, é muito legal. Ele é um aparelho com câmera tripla. Até a gente pode ver aqui, ó, que ele tem um destaque para a câmera principal, que ela é Ultra Pixel, que tem 108 megapixels. Então sim, é aquele sensor, pessoal, chega, os olhos brilham, né, que tem vários topos de linha. A Motorola colocou aqui no Moto G60. Ela tem 108 megapixels, a lente tem aí 82 graus e abertura de f1.9. É uma das melhores câmeras da Motorola. Vou mostrar aqui algumas fotos depois para vocês. E é bem legal. Tem também uma câmera ultra wide de 8 megapixels, que é a mesma câmera macro, né? Tipo assim, o mesmo sensor, ela é wide, né, ultra wide e também macro. Ela tem abertura de f2.2. Isso é muito legal, tipo assim, usar um sensor para dois recursos. Então é bem legal. A qualidade dos macros nos Motorola estão melhorando bastante. Antes ela colocava, sei lá, 2 megapixels e a foto até tinha assim, era bem próximo, você conseguia assim, ó, o macro. Mas, gente, nossa, a qualidade era muito ruim, sabe? Era bem básico mesmo. E aqui ela já está apostando um pouco mais nessa parte. A gente tem até aqui um terceiro sensor, que ele é apenas para profundidade. Ele tem 2 megapixels. Nessa parte eu não vejo assim, muita diferença, porque ele só vai ser mesmo utilizado para o desfoque lá. Mas de boa assim nessa parte, né? Desse sensor tem apenas 2 megapixels. Ele tem zoom, tá? De 8 vezes, é um zoom digital. E tem flash aqui na parte traseira, que é bem legal. A parte frontal, quando a gente usa o flash, ele usa aquele artificial. Ah, e falando da câmera frontal, a principal tem 32 megapixels, né? É uma lente de 74 graus com abertura de f2.2 e grava em Ultra HD. 4K 30 fps, sim, a frontal grava 4K. Eu postei o vídeo aqui e, gente, a qualidade é muito boa. A traseira também grava em 4K, tá? A 30 fps e 1080p até 60 fps. Vou até mostrar aqui para vocês o vídeo. A gente vem aqui, ó. Tem 4K a 30 fps, Full HD até 60 fps. E a frontal, ó, me perdoe, tá? Eu tô parecendo um louco hoje. Só acordei e vim gravar aqui. Mas temos aqui, ó, 4K, gente, a 30 fps na frontal. Uma coisa que eu não gostei muito é quando a gente grava em Full HD a 60 fps. Por quê? Ele dá esse zoom, olha isso. Gente, é um parto gravar com essa resolução. Não gostei muito. Isso só acontece nesse aparelho. Eu não entendi o porquê. Mas enfim, vamos falar aqui da qualidade da câmera desse aparelho. É um dos melhores aparelhos da Motorola para tirar foto. Isso fica até batido porque toda vez que eu testo um aparelho eu falo isso, mas realmente a Motorola caprichou aqui. Esse é um dos destaques do aparelho. Eu não sou fotógrafo profissional, nada disso. O que eu aprendi de fotografia foi testando os aparelhos ao longo do tempo. E posso dizer que aqui você não vai ter nenhum problema, mesmo até em ambientes um pouco mais escuros, porque ele tem o Night Vision, que é um recurso da Motorola que eu adoro. Gente, tem umas fotos que você tira assim normal e nos cantos assim, né, nas laterais, ficou aquele borrado, sabe, aquele granulado. E com o Night Vision ele dá uma suavizada e você não consegue ver. Cara, é muito bom. Então a câmera aqui funciona super bem. Até arrisco você aí nos eventos assim, sabe, tirar umas fotos. Lógico que estamos em pandemia, fiquei em casa, mas sei lá, você tá viajando em um lugar isolado, você consegue tirar umas fotos muito boas, muito bonitas com esse aparelho. E isso vai continuar por vários anos. Eu digo isso porque, de novo, eu sempre vou dar o exemplo do G6 Plus. Ele já tinha uma câmera bem legal, eu conseguia até hoje tirar fotos muito boas com ele. E esses aparelhos novos da Motorola, até de outras marcas também, vem funcionando muito bem, tirando fotos incríveis. Uma coisa que eu não gosto muito é mais na parte de estética. É que a câmera, eu até ia falar lá na parte de construção, mas eu vou falar aqui na parte da câmera, que a gente escuta o sensor. Eu acho que ele tá tão gigante aqui, ele deve ter tantos módulos, que ele faz um barulhinho. Eu vou ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó. Isso é um pouco preocupante, porque eu não sei se é a câmera mesmo que tem esse joguinho, ou se tem alguma coisa um pouco mais solto. Até quando eu faço assim o gesto, eu escuto. Quando você coloca na mesa, eu escuto aquele joguinho. Aí você quer editar alguma coisa, aí você fica escutando a câmera se mexendo, sabe? A lente se mexendo, se batendo assim no corpo aqui do aparelho. É uma coisa que me preocupou um pouco.
Não sei se pode futuramente dar algum problema, até agora não deu, ainda bem. Mas você fica um pouco preocupado. Então é uma coisa aqui na parte estética que eu não gostei muito. Mas agora voltando lá para a parte de software mesmo, gente, é muito boa. É a câmera muito boa. Para gravar vídeos eu também adorei, gostei bastante. É um aparelho que se eu fosse comprar por causa de câmera, eu compraria sem dúvidas. Gostei muito. Até a frontal, quando você vai tirar uma selfie. Nossa, cara, ficou até bonito nela. Brincadeiras à parte. É bem legal. E tem bastante recurso, né? A gente vem aqui, ó. Tem o modo retrato, recorte, Coding Style, Night Vision, que eu gosto muito. Cinema Graph, panorama. Gente, acho que nunca mais usei panorama. Eu só usei mesmo quando lançou naquela época lá, né? Todo mundo usava, mas enfim. Tem, assim, ó, Groove. Tem modo Pro, gente. A Motorola colocou o modo Pro, que você tem mais controle do que você quer fazer. Isso é muito legal. Tem o câmera lenta. O câmera lenta, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é em 120 FPS. Ou HD em 240 FPS, né? No caso 120 é em 1080p. Então automático, você não consegue HD a 120, não, HD é 240 ou Full HD 120. Então, gente, é super legal, é uma câmera que eu gostei bastante. Então, é um aparelho assim que não decepciona nesse quesito. Obviamente, a minha opinião sobre a câmera não quer dizer que ela é a melhor do mundo, ela é melhor do que do Galaxy e tal. Não, é só uma boa câmera de um bom aparelho. E isso é bem interessante. Pelo preço dele ali, ó, eu acho que ele tem uma câmera decente. Eu não consigo falar, ele é a melhor câmera dessa... porque eu não estou testando vários aparelhos. Mas é um aparelho que eu gostei muito da câmera. Mas então, pessoal, falei. Mas e aí? Vale a pena? Ó, pelo preço de R$ 2.699, vale e não vale, né? Porque às vezes você consegue um aparelho um pouco mais top, ou até de um ano anterior, por esse valor. Pensando assim como um aparelho novo, acho que vale a pena. Se você encontrar ele por um preço mais baixo, eu sempre falo isso, né? Se você encontrar ele por um preço menor, é óbvio que vale a pena. É um aparelho que eu teria, ele é um aparelho bonito, ele é até confortável, mesmo ele sendo bem grande. Ele tem especificações que me agradam muito, uma boa tela, uma boa câmera, um bom speaker para você utilizar para mídia, um bom desempenho. Então é um aparelho que eu gostei bastante e sim, eu acho que vale a pena. Esse é um dos acertos da Motorola, né? O produto é um dos acertos da Motorola. Eu gostei bastante dele. Eu tô gostando bastante também do Moto G100. Eu vou até trazer a análise dele um pouco mais pra frente. Mas sim, vale a pena você comprar o Moto G60. É um aparelho que eu achei que seria um pouco mais básico quando eu peguei ele. E ele acabou até me surpreendendo em alguns aspectos. Eu gostei bastante. Então sim, ganhou o selo Arthur Tech. Vocês perceberam, eu voltei com o nome Arthur Tech, né, gente? E também tô voltando até com esse formato aqui de fazer análise, que eu tô gostando bastante. Fica até um pouco mais longo, mas eu acho que eu falo com mais naturalidade. E eu gosto desse formato também. Espero que vocês curtam. Mas é isso aí, galera. Vou deixar aqui os links na descrição, caso essa análise tenha te ajudado. E quando você compra por esse link, né, você gostou do aparelho, quer comprar ele e quer me ajudar também, quer dar aquela força no canal, quando você compra nesse link, cara, eu fico muito feliz. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falou e até a próxima.